Boa tarde, pessoal. Hoje estou aqui novamente para ajudar vocês a resolver uma atividade, e hoje essa atividade é atividade de história, né? Hoje é dia 3 de março de 2021, hoje quarta-feira, ok? Vamos lá para a atividade, então. A atividade que hoje nós vamos resolver está aparecendo na tela de vocês. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os primeiros habitantes e a colonização. Os primeiros habitantes do Brasil. Muito bem. Então, quem pensa que os primeiros habitantes foram os portugueses que chegaram aqui? Não, quando eles chegaram aqui no Brasil, o Brasil já havia habitantes. Vamos ler então o texto. A professora vai ler agora, mas vocês também, aí na casa de vocês, vocês podem estar lendo. Os primeiros habitantes e a colonização. Os primeiros habitantes do Brasil foram os índios. Eles dividiam-se em muitos povos, distribuídos por inúmeras aldeias. Quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, em 1500, só encontrou matas, um povo não civilizado. Os índios viviam em grupos, formando tribos, andavam quase nus, enfeitavam-se com penas coloridas, colares, com dentes de animais ou sementes. Cerca de 5 milhões de índios viviam no território que hoje é o Brasil. Os grupos indígenas falam diferentes línguas, têm sua própria cultura, seus costumes, suas habilidades e organização social. O contato com o homem branco modificou seus hábitos, porém o respeito pela natureza e pelas pessoas mais velhas permaneceram. Muito bem. Então, esse é um pequeno texto, né, uma introdução aí que a professora fez sobre os primeiros habitantes daqui do Brasil. Então, esses índios já viviam aqui no Brasil. Naquela época, quando Pedro Álvares Cabral chegou, descobriu o Brasil, existiam muitos índios aqui. Eles eram divididos em tribos, né? Eles tinham seus costumes, que até hoje também tem, mas foram modificados por quê? Foram modificados porque eles tiveram esse contato com o homem branco, com outra cultura. E isso é normal. Quando a gente se vê com outras pessoas que têm comportamentos diferentes, a ideia é que o nosso comportamento, às vezes, também em algumas coisas mudem. E os índios, com os índios, não foram diferentes, né? Os índios eram pessoas consideradas pelos portugueses, pelas pessoas daquela época que chegaram no Brasil, eles eram considerados não civilizados, né? No pensamento do índio, ele era civilizado. Ele tinha a sua cultura, ele vivia na sua comunidade, ele vivia na sua aldeia. Mas, para aquelas pessoas, o costume deles era diferente. Então, quando nós estamos diante de algo diferente, nós achamos que o nosso que é o certo, né? Então, os índios viviam conforme a sua tribo, conforme ali os seus costumes, né? Existiam muitos índios mesmo aqui no Brasil. Ok, pessoal? E quando é que foi que Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil? Foi no ano de 1500, ok? Quais foram os primeiros habitantes que eles encontraram aqui no Brasil? Foram os índios. Isso vocês também podem pesquisar mais sobre isso. Nós temos vários textos que falam sobre isso daí. Mas para a aula não ficar muito extensa, nós vamos lá para as nossas perguntinhas, ok? Vamos ler então. Depois que vocês aí na casa de vocês leram o texto, atentando-se na pontuação, lendo calmamente, vocês vão resolver os exercícios, que diz o seguinte: leia o texto com atenção e responde. Quais foram os primeiros habitantes do Brasil? Ah, eu já sei, professora, foram os índios. Ah, tá.
Então, aqui, nessas perguntas, nós vamos começar a trabalhar um pouquinho mais o nosso português. Nós vamos fazer o seguinte, olhem bem a pergunta. Quais foram os primeiros habitantes do Brasil? Eu vou responder. O eu tenho que colocar com letra maiúscula. Os primeiros habitantes do Brasil foram os índios. Ok, pessoal? Lembrando, eu tenho que começar sempre a minha resposta com letra maiúscula, aquela letra grande. Os. E eu não vou dar aquela resposta seca, curta, índios. Não, eu não vou escrever só índios. Quais foram os primeiros habitantes do Brasil? Os primeiros habitantes do Brasil foram os índios. Tranquilo? O segundo, em que ano Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Ah, agora aqui tem alguns anos. Foi em 1200? 1500? 1539? 1578? Vocês vão lá no texto, vão ver e vai marcar um X no ano que Pedro Álvares descobriu o Brasil, ok? Aí, qualquer dúvida, a professora estará aqui à disposição, mas é um texto bem curto, né? Bem fácil de ser entendido, e vocês podem estar aí relendo o texto novamente, ok? Lá no grupo do WhatsApp, a professora vai deixar postado um novo exercício. Aí vocês acompanham lá, por favor. E aí, qualquer dúvida, a professora estará aqui também para tirar as dúvidas de vocês. Então, pessoal, fiquem bem atentos aí nas atividades, fiquem atentos e façam corretamente. Aí nós nos vemos amanhã. Beijos no coração de todos.